E agora, em diferido, dessa Europa inteira, mas em bom português, deixamos aqui aquilo que de mais entusiasmante aconteceu à direita em Portugal, desde que o Passos Coelho rapou o cabelo. Senhoras e senhores, o episódio desta semana do podcast Linhas Direitas. Olá, bem-vindos a mais um Linhas Direitas. Hoje, dia 28 de novembro de 2024. Como moderador estou eu, Vítor Nunes, e os Nunes do costume, Nuno Lebreiro e Nuno Gonçalo Poças, a acompanhar-me. Numa semana que as coisas ainda estão a acordar um pouco do que foram as eleições americanas, mas em Portugal já há alguns tópicos que começam a despontar. Na semana passada falámos das presidenciais. Fomos aqui os primeiros a lançar o tópico e, portanto, até vamos analisar as reações à nossa discussão, digamos assim. Mas, antes de mais, gostaríamos de conversar um pouco sobre a situação da segurança no país. Ontem, Luís Montenegro e as ministras da Administração Interna e de Administração Interna e de... E da Justiça. E da Justiça. Juntaram-se com as forças policiais, com a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública para discutir a situação, fazer um pouco um ponto de situação e análise sobre os acontecimentos, especialmente a partir da morte de Odair Muniz, dia 21 de outubro, há quase um mês. E, portanto, iríamos começar por aqui. Nuno Gonçalo Poças, como é que tu vistes o discurso ontem, que ainda por cima foi a uma hora que muitas pessoas não viram, porque ontem jogava o enorme, glorioso Sport Lisboa e Benfica para a Champions, não é? E isto parece ser, já algumas pessoas criticavam que isto era algo que até José Sócrates fazia para tentar abafar um bocadinho as coisas, mas o certo é que há ali umas declarações interessantes sobre a situação e que já foram até criticadas pela oposição. Bem, olá a todos. Como é que eu vi? Vi em diferido. De facto não vi em direto, embora não tenha estado a ver o Benfica, mas eu acho que se calhar dividia isto aqui um bocadinho em duas em dois momentos, vá lá, ou em duas perspectivas. A primeira é que talvez, eu suspeito, não há aqui propriamente uma indicadores muito objetivos que me possam fazer confirmar essa ideia, mas tenho a impressão de que talvez esta declaração possa ter sido mais vista por algumas pessoas do que aquilo que se possa julgar. De facto, se calhar aqui de um certo ponto de vista, só em termos formais de comunicação, acho que há aqui dois pontos interessantes. Primeiro, saber se a comunicação em si seria tarefa para o Primeiro-Ministro desempenhar ou a Ministra da Administração Interna. Segundo, se a própria solenidade quase que foi oferecida à comunicação, se é ajustada ou adequada ao próprio conteúdo. Isso é uma coisa diferente, um bocadinho mais formal. Acho que talvez a intervenção direta do Primeiro-Ministro nisto tenha acabado por expor aquilo que no fundo o país já sabe, que é que a Ministra da Administração Interna, no mínimo, não tem muito jeito para falar. E, portanto, na verdade, é quase o Luís Montenegro neste momento que é o Ministro da Administração Interna. E depois há aqui um plano objetivo. E no plano objetivo, eu acho que a comunicação foi muito importante. Primeiro, porque, enfim, há naturalmente aqui dados não lhe vou chamar propaganda, mas pelo menos de campanha política, se quiserem, porque há dados para demonstrar, porque havia os resultados das investigações da PJ e as detenções que tinham sido feitas, que foram naturalmente politicamente ou eleitoralmente exploradas, se quiserem, e na verdade não há mal nenhum nisso.
E depois, sobretudo, o ponto mais importante é o facto de haver resultados para apresentar, haver a sensação de que o governo está atento ao sentimento de insegurança que se vive em determinadas zonas do país. Curiosamente, são as zonas do país que são mais, que têm mais população, portanto, onde vive mais gente, embora não tenha representação mediática correspondente. E depois tem aqui uma grande vantagem, que é uma coisa de facto que a esquerda nunca vai perceber, ou então se percebe, faz de conta que não o vê, que é esvaziar o discurso do Chega neste aspecto. E, portanto, quer dizer, é o governo da AD, é um governo de centro-direita, que não inclui o Chega, etc., aquelas coisas todas que nós já sabemos, mas que está atento a estas questões, que quer responder, que está a apresentar resultados, que vai anunciar, que anunciou reforço de meios, acho que foram anunciados mais 200 milhões de euros para comprar viaturas, salvo erro, e portanto, no fundo dá-se aqui uma picada um bocadinho no balão do Chega neste aspecto, e isso também é importante. Depois, enfim, se calhar faltará aqui uma série de coisas que eu acho que se deviam discutir sobre estes temas, eventualmente. E incluem vários pontos, a educação, a qualidade das escolas em determinados bairros, em determinados municípios, a própria, quer dizer, o próprio desenho urbanístico de algumas cidades, a maneira como os bairros estão integrados, etc. Se era tema para a comunicação de ontem, acho que não. Se a comunicação de ontem fez sentido naquela forma, talvez não. Mas resumindo e baralhando, se calhar fazendo aqui um apanhado total e tentando ter uma opinião sobre isto um bocadinho mais objetiva, acho que para muita gente aquilo pode ter sido importante. É basicamente isso. Nuno Lebreiro, e tu, estiveste atento à comunicação do Primeiro-Ministro? O que é que te pareceu aquilo que foi anunciado, a preocupação, as reações? Também a questão muito importante também da Ministra. Qual é a posição dela neste futuro do Governo nos próximos tempos? Bem, antes de mais, olá aos nossos ouvintes e telespectadores agora, e a vocês os dois. Eu não sei se estou 100% de acordo ali com a ideia do Nuno Poças de que, enfim, que não se justificaria. Eu acho que, da perspectiva do Luís Montenegro, justificar-se-ia, e aliás acho que é coerente com uma coisa que eu tenho vindo a mencionar aqui do Linhas Direitas, e tem a ver com a estratégia do Luís Montenegro. E a estratégia do Luís Montenegro é não alienar votos ao centro para o Partido Socialista, fazendo orçamentos que poderiam ser feitos em larga medida pelo próprio Partido Socialista, e portanto não agitando as águas ali, e por outro lado cada vez que tem um discurso onde há qualquer coisa que é uma bandeira do Chega, carregar e dar-lhe toda a força possível a esses temas, e é por isso que ele aparece. Ele fala às 8 da noite, que é para dar uma grande carga, rodeado de duas ministras. É verdade que a Ministra da Administração Interna já se percebeu que é claramente um erro de casting, porque a senhora não consegue fazer uma intervenção em público que não viralize pelo ridículo e pela comédia, e portanto é obviamente complicado, mas enfim, quer dizer, não deixou de ser uma declaração institucional que vem cumprir duas funções. A primeira função é mostrar aos portugueses
que a maior parte deles está a ver a bola, portanto, sem chatear ninguém, vai marcar a agenda mediática, não está a chatear ninguém, não se impõe demasiado, portanto, a coisa vai passar pelas parangonas, e a parangona é: Portugal é um país seguro, mas não podemos ficar à sombra da bananeira, e há dinheiro, e há novos carros, e há isto, e há aquilo, e nós estamos muito preocupados com a situação, e por isso fizemos esta conferência de imprensa que se calhar muita gente não está a ver, e portanto é uma maneira de, não chateando, dar toda a força institucional à questão, dizer aos portugueses que vai ficar tudo bem, porque o governo está a tomar conta da ocorrência, sim, que há um problema e que vai ser tratado. Pelo meio colocou a questão da imigração, portanto juntou tudo num grande pacote. E portanto, por um lado é o governo que age e que resolve o problema. Segundo, depois tem o aproveitamento político claro de roubar a bandeira ao Chega. E isso para o Luís Montenegro é absolutamente fundamental. E depois há aqui um ponto que eu gostaria de ressalvar, que é a inabilidade do Partido Socialista lidar com esta estratégia. Porque como o Luís Montenegro, por um lado, tem feito um conjunto de coisas às quais o Partido Socialista tem muita dificuldade em dizer que não pode, porque é coerente com as coisas que o Partido Socialista sempre fez. Por outro, quando em questões de bom senso, e o Luís Montenegro tem o cuidado de fazer, a ver se a intervenção é cuidada, que é pensada, que os chavões estão lá para ser repetidos. O que é que o Partido Socialista foi dizer? Ele está-se a colar ao Chega. Mas isso é o que ele quer que o Partido Socialista diga. E este controle da narrativa é uma coisa que se via no Partido Socialista do António Costa, mas que desde que Costa saiu, desapareceu por completo do Partido Socialista. E que Luís Montenegro, ao contrário, por exemplo, de um Rui Rio, tem de facto a capacidade de jogar as coisas de forma a ter uma narrativa mediática que lhe corre bem. E se calhar os planos de salvação da democracia, com o apoio à comunicação social, também não é alheio a esta boa imprensa que ele acaba a ter. Mas aquilo que eu gostaria de retirar daqui deste ponto é que, se por um lado, sem chatear ninguém, a mensagem que o Luís Montenegro queria fazer passar é, por um lado, que estão a tratar de um problema que toda a gente notou, portanto ele não se foi esconder, foi dar a cara e dizer que está a resolver o problema, e ao mesmo tempo fazer passar a mensagem de que não é preciso ir votar no Chega para resolver o problema da imigração, nem é preciso ir votar no Chega para resolver o problema da segurança. Vai aumentar as carreiras do pessoal ligado à segurança, e não só, as corporações, etc. E o Partido Socialista vai servir ainda de caixa de ressonância, vai aumentar mais este ponto político que Luís Montenegro queria fazer passar, acusando de estar a colar ao Chega. Mas então qual é o problema? Eles são contra a segurança? Eles são contra o quê, propriamente dito? E, portanto, eu acho que está aqui claramente uma inversão dos papéis em relação a algum tempo atrás, onde temos o Luís Montenegro completamente no controle de uma narrativa que é assente nestes dois pressupostos que eu aqui enunciei, e um Partido Socialista completamente perdido, que serve de caixa de ressonância dessa própria mensagem. O próprio André Ventura, aquilo que teve que dizer foi: o governo já percebeu que isto é importante. Mas a verdade é que o Luís Montenegro que é o primeiro-ministro e ele é que está a resolver o problema. Portanto, eu acho que sim, ele tinha que aparecer, e acho que foi extremamente bem sucedido na forma como fez. Sim, e é preciso olhar para o momento em que esta declaração é feita, não no momento, no dia, não é? Mas é que nós estamos no debate da especialidade do orçamento, em que tanto Chega como o PS querem ganhar pontos eleitorais, digamos assim, e uma declaração destas, de Luís Montenegro, em que
como tu disseste bem, empurra o PS para uma situação que não sabe bem como reagir, e do Chega, tirando-lhe uma bandeira política, na verdade tira-lhe espaço mediático agora para a discussão. Hoje é a discussão, penso que é na parte das reformas, não é? Do aumento das reformas, que era uma das bandeiras de ambos os partidos, que acabam por perder esse espaço de discussão mediática, de dizer um que quer aumentar X% e o outro mais meio por cento e um amendoim, e portanto aquilo que Montenegro faz, como tu disseste bem, é aproveitamento, e isto é algo que eu já digo há algum tempo, não é? O Luís Montenegro parece-me ser alguém que sabe fazer o aproveitamento da parte mediática. Começa logo desde o início, foi alguém que foi eleito sem ser muito conhecido pelos portugueses, por isso também digamos, o resultado eleitoral que ele teve um pouco aquém das nossas expectativas. Nós achávamos que a campanha que tinha sido feita tinha sido bastante boa e poderia lhe dar um resultado maior, e não teve. Eu acho que foi mais por esse desconhecimento. Mas agora, uma maneira de fazer política a António Costa, mas um bocadinho mais sofisticada, também não é difícil, mas a verdade é que é o mesmo estilo, é fazer anúncios. Eu acredito que, assim, a renovação mais não sei quantos carros, a renovação dos carros de polícia é feita regularmente, isto quer dizer, não é uma coisa que o ministro decida todo um ano, olha, agora vamos comprar 3.000 carros, quer dizer, há uma política que é feita de investimento e que deveria ser algo que não é natural, não é? E, portanto, aproveitando um caso que se passou, um caso infeliz, uma investigação que está a ser feita, acaba por mostrar um bocadinho alhos e bugalhos, que é uma coisa que eu não gosto, que esta ligação da insegurança ou da sensação de insegurança à imigração, quer dizer, não vamos generalizar as coisas, a imigração, há muita gente, a imigração ilegal, mas que vem para trabalhar porque não tem condições nos seus países e porque quer entrar na União Europeia e porque quer ter uma melhor, por exemplo, gente que eu conheço muita, que vem do Brasil, não é nem pela questão financeira, é acima de tudo pela questão da segurança da sua própria família, e que são pessoas que podem contribuir para o país. Confundir isso às vezes com insegurança parece-me bastante má fé, que o Chega faz isso muitas vezes. Mas Luís Montenegro usa a política, não é? Quer dizer, tem que ganhar pontos, tem que criar também momento político e faz uma declaração daquilo que eu li, não tive a oportunidade de ouvir, bem criada, bem fundamentada, e acima de tudo eu acho para maniatar os seus, especialmente o PS, especialmente porque ele já percebeu que Pedro Nuno Santos é uma pessoa com graves problemas de comunicação, não consegue, ao contrário do que muitos quiseram fazer crer, que era uma pessoa carismática, que era um fazedor, que era tudo, não é claramente, é uma pessoa que não tem muitos problemas em criar o seu próprio mente, é muito reativo e não é proativo, não é alguém que vá criar uma situação, está sempre a responder. Isso é perfeito para Luís Montenegro. O Ventura já é um caso especial porque é estes pontos que é fácil também tirar-lhe o tapete. E portanto, ele já percebeu que isto não é só também um problema de Portugal, é um problema europeu. Se nós temos situações como a de Odair Muniz, em outros países isso é quase semanal, é quase mensal haver problemas desses. E portanto a Europa está com um problema grave de insegurança, com ligação a alguma imigração, não a toda, mas alguma, apesar de Odair Muniz era uma pessoa que estava em Portugal há 24 ou 25 anos, pelo que sei, portanto já era alguém que não é desta imigração atual, mas ele tem que se precaver e tem que se preparar um bocadinho para que o Chega não lhe roube o momento, este momento que é esta discussão do orçamento de 2025. Nuno, mas o que é que tu achas que vai acontecer no Loureiro, agora inverto um bocadinho aqui as posições, com esta ministra da Administração Interna? Achas que ela tem espaço para ficar muito mais tempo, ou vamos ter que ter uma pessoa um pouquinho mais carismática, mais forte, para que Luís Montenegro não tenha que ir sempre um bocadinho como um bombeiro, quando alguma coisa acontece? Tu já reparaste que, quer dizer, os ministros da Administração Interna do Costa também foram sempre assim umas coisas descabidas. A primeira era aquela, já não me lembro do nome dela, que foi na altura dos incêndios, e que o António Costa deixou grelhar. A senhora aquilo já estava mais do que esturricado. Até que finalmente a substituiu pelo inefável Cabrita, o ministro Cabrita,
que depois grelhou. O ministro de Cabrita até atropelou um indivíduo que trabalhava na autoestrada em excesso de velocidade, e nem isso. Mais as golas e aquela coisa toda, a quantidade de casos que se passaram, e o António Costa manteve-o sempre. Porque se dá aqui um caso que eu acho que isto é psicológico, e tem um bocadinho a ver se cá com o tempo que nós vamos vivendo hoje, é que ao invés de ter lá um ministro sobre o qual vão recaindo críticas, gozo, chacota, acusações de incompetência, protege de alguma maneira o primeiro-ministro. Não é o primeiro-ministro, não é? É aquela pessoa em particular. Há uma fulanização hoje em dia muito grande e, portanto, era o Cabrita que era terrível, não era o António Costa. Isto é algo paradoxal, porque, obviamente, o António Costa era o responsável por o ministro Cabrita existir. Mas aquilo que eu acho que António Costa descobriu é que ter um conjunto de ministros de saco de pancada protegem, acabam por proteger a figura do primeiro-ministro. Eu não sei até que ponto o Luís Montenegro não vai seguir exatamente a mesma estratégia. E, portanto, a pasta da administração interna, porque é que aparece esta pessoa que ninguém conhece, assim um bocado, de facto, dada ao bizarro e ao exótico, a mim cheira-me que o Luís Montenegro, que é muito esperto, está a seguir uma estratégia relativamente próxima daquela do António Costa. E, portanto, ela vai lá ficar. Ela vai lá ficar e quando acontecer alguma coisa de mal, ela é a responsável, e que abre espaço a quando se pode fazer um bom número político e mostrar liderança, e mostrar isto e mostrar aquilo, a sua inexistência permite o aparecimento do primeiro-ministro como permitiu ontem. Portanto, eu acho que acaba por ser parte de alguma maneira, de parte de estratégia política também. Só uma última nota em relação ao tom e a tudo. É uma das grandes preocupações do Luís Montenegro, claramente, esta não alienação num país que está claramente habituado a viver encostado ao Estado, em tudo que isto tem de mal, de forma mais ou menos correta, mas enfim, é assim que Portugal funciona. Este discurso dos carros, não é? Que tu estavas a dizer que não tem... mas isto é aquele exemplo da economia doméstica, da transformação da política em gestão doméstica. E, portanto, veio o pormenor das viaturas, das motas, do ciclomotor, só falta falar da farda e do não sei o quê, quer dizer, a pormenorização do Estado como o regulador doméstico da vida, da tranquilidade das pessoas. Porque é o Estado-pai, o Estado-protetor. Neste caso, já nem é tanto o Estado-pai, porque o Estado-pai é o autoritário que quer colocar a ordem. Há aqui um bocadinho disto na questão da segurança, mas, acima de tudo, é o Estado-mãe. É o Estado-protetor. E é o Estado que vem dizer que está aqui para resolver todos os problemas. E é aí que entram os 600 carros. Porque, da mesma maneira como se medem os televisores, o índice de felicidade, a economia da felicidade, se as pessoas têm telemóvel, se têm televisor, se têm automóvel, se têm isto, se têm aquilo, ligação à internet, etc., são todos estes indicadores que fazem a normalidade da vida doméstica. Uma coisa que antes era completamente da responsabilidade de cada família, obviamente, e que gradualmente hoje em dia o Estado se preocupa em velar e em garantir essa normalidade doméstica. E é também isso que o Luís Montenegro está a fazer, porque isso é muito importante para, num país como Portugal, afastar aquele chavão da direita da austeridade, do Passos Coelho, das contas,
Não, ele está ali, ele é tão maternal, cuidadoso e protetor como o Partido Socialista tentava ser, mas é mais competente. E eu acho que isto, no fim, é precisamente aquilo que o Luís Montenegro quer. Muito bem. Era a senhora Constança Urbano e Sousa. Era. Todos nos lembramos dela, mas já ninguém nos Exatamente, dela, não é? Tão má que era. Gonçalo Poças, como é que tu vês a reação? Achas que a população está a reagir bem às medidas deste governo? Achas que aquela comoção que houve com a situação do Odair Muniz já acalmou? Tu falaste há pouco um bocadinho dos problemas que nós temos, que são estruturais, não é? Os bairros, a parte urbanística, a parte da segurança, quer dizer, a Cova da Moura e em toda a região ali à volta é um problema, não é um problema de agora, não é um problema de há 40 anos, de há 50 anos, desde que nos lembramos. O que é que pode ser feito? O que é que as pessoas podem esperar? Ou isto vai adormecer outra vez até que aconteça mais um bocado daqui a 5, 10 anos? Não, isso é provavelmente o que vai acontecer. E não acontece, curiosamente. Enfim, as coisas estão um bocadinho, talvez, mais controladas, mais pacificadas socialmente, por exemplo, em bairros onde fazem parte de municípios onde há uma política alguns degraus acima em termos de qualidade, neste aspecto, se puder simplificar assim um bocadinho a mensagem, que é o caso do Oeiras, por exemplo. Eu acho que tem sido, o Isaltino Moraes, curiosamente, tem sido uma das pessoas mais sensatas a falar sobre isso, precisamente porque é dos poucos políticos que vai à televisão falar sobre estes temas, que de facto conhece os bairros e sabe, e conhece as pessoas que lá vivem e sabe o que elas pensam e sabe que... Às vezes vai lá almoçar e jantar, não é? E é por isso que votam nele também. Pois, como é evidente, e portanto é alguém que sabe como é que funcionam os processos de coesão social, de integração, etc. Portanto, eu também tenho visto dizer, também eu tenho visto e ouvido dizer algumas coisas interessantes. Por exemplo, que quando se fala dos sentimentos ou das percepções de insegurança, e depois quando se vê com aquela conversa de Portugal é um dos países mais seguros do mundo. Sim, mas quer dizer, já há 30 ou 40 anos também se dizia isso, que Portugal era um dos países mais seguros do mundo, e de facto o Isaltino e há dias relembrava uma coisa que é muito interessante, que era muitos destes bairros já foram bairros de barracas, onde a polícia não sequer entrava, e portanto onde havia de facto muitos problemas, quer dizer, eu vivi 20 e tal anos da minha vida entre o bairro da Jamaica e a Quinta da Princesa. E, portanto, eu sei o que é viver no meio daquilo. Eu, durante anos, tive mesmo atrás do prédio onde os meus pais viviam, havia um bairro de barracas de ciganos. E, portanto, o bairro de barracas de ciganos um dia acabou porque um dia resolveram dar aos tiros uns com os outros. E passaram uma tarde inteira aos tiros, e depois, entre eles e depois todos juntos com a polícia. E depois o bairro acabou por ser destruído e ninguém sabe ao certo para onde é que foi aquela gente. Mas, portanto, estas coisas, ao mesmo tempo que se ouvia, já na altura, estas parangonas todas, e eu lembro de ser miúdo e ouvir e começar a ver telejornais e ouvir as pessoas falar destas coisas, do país mais seguro do mundo, que era, isto realmente era uma segurança que nunca mais acabava. E, ainda é verdade, aquilo que se passava à minha volta, eu não percebia nada disso. E, portanto, eu não sentia nada disso. E, portanto, também é uma coisa que me incomoda muito quando as pessoas agora vêm para a televisão dizer que não pode haver políticas públicas fundadas em sentimentos ou em percepções, porque, de facto, esses sentimentos ou percepções, regra geral, tem um fundo de verdade. Portanto, a vida daquelas pessoas não é maravilhosa, mesmo para as pessoas que vivem nos próprios bairros, porque muitas vezes estão reféns das minorias de criminosos que lá estão. Não, em particular para essas pessoas, não é? Quer dizer, claro que não é óbvio, para essas é que é mais difícil, e portanto pessoas que, acho que até foi o Isaltino Moraes também que disse isso, que ia aos bairros e que as pessoas falavam com ele e morriam de vergonha daquilo que tinha lá acontecido. Porque não gostavam de ser vistas assim pelo resto da sociedade, como é óbvio, porque eram pessoas que tinham a sua vida normal, que trabalhavam, que tinham filhos, que queriam que os filhos fossem à escola, etc. E portanto, há aqui... não te posso dizer que é aquela coisa, desculpa lá, é aquela coisa do sai de baixo, do odeio pobre, não é? E o comentador e a malta da bolha, está naquele bairro é tudo igual.
são todos iguais. Quando Claro. 99% das pessoas que vivem em bairros problemáticos são os que mais sofrem com os elevados índices de criminalidade Sim, que lá existem, não é? sim, sim. Mas é curioso porque tanto a esquerda como a direita do Chega fazem exatamente a mesma coisa, que é tratar aquilo tudo por igual. Uns para dizer que são todos uns desgraçadinhos e, portanto, para fazer aqui a nova luta de classes, que, portanto, eles são todos os oprimidos, etc, etc, e os outros para dizer que aquilo é tudo uma bandidagem. E, na verdade, as coisas não são nada assim, são muito mais complexas do que isso. Eu lembro-me de um episódio. Eu acho que aqui também há um ponto fundamental, que não é uma coisa de política pública, mas é uma coisa falar, se quiserem, de moralização coletiva da sociedade, que eu acho que é uma coisa importante. Eu lembro quando era miúdo, uma vez o Jorge Sampaio era Presidente da República e foi visitar uma escola na Quinta da Princesa, e aquilo depois no dia a seguir abriu os telejornais e vieram notícias nos jornais por todo lado e não sei o quê, porque ele tinha-lhe chamado a escola colorida, e como um grande exemplo de integração e não sei o quê. E aquilo, eu imagino, quer dizer, se isto fosse à velocidade a que a informação corre hoje, provavelmente tinha havido um grande celeuma, mas na altura não houve. Por uma razão muito simples, porque de facto aquilo que foi vendido nas notícias era que, pronto, o Presidente da República tinha ido enaltecer de facto a escola colorida, Portugal era um caso de sucesso, de integração, etc, etc, e portanto havia escolas como Na brancos, linha do negros. Rainbow do Mandela, não é? Sim, é mais ou menos, mas que Portugal tinha escolas com brancos e negros e toda a gente convivia pacificamente e não sei o quê. E nós de facto víamos aquilo lá. E era a última coisa que nos ocorria, era dizer que convivíamos pacificamente com as pessoas que vinham daquela escola, quando chegavam às nossas secundárias, por exemplo. E era uma coisa que eu consigo compreender os sentimentos mais primitivos ou mais básicos, se quiserem, de alguém que olha para isto e perceber que, aliás, fazer aqui uma relação de tentar fazer aqui um nexo de causalidade, que eu depois acho que não é correto, que é dizer que como a maioria das pessoas que vivem ali são pretos, não é? Ou seja, associam facilmente a imigração a isso precisamente porque eles têm uma cor de pele diferente. Mesmo que muitos já não sejam imigrantes, alguns são portugueses, etc. Enfim, há aqui uma questão formal. Muitos deles vieram das colónias, eram portugueses como os de cá. E depois leva a esse sentimento de racismo, que é, na verdade, aquilo que nós sentimos aqui no dia-a-dia é que a criminalidade é praticada por aquelas pessoas e, portanto, depois passa a haver aqui um sentimento de racismo associado a isto. Que eu acho que é errado, embora consiga compreender a razão disso, mas acho que é errado. Por uma razão muito simples, porque mesmo quem conhece a realidade daqueles bairros e daquelas zonas periféricas, mesmo nos sítios mais de classe média, que vivem ali paredes meias e tal, a diferença é muito simples e não tem a ver com a cor da pele. A diferença tem a ver com a forma como há uma ética de trabalho em casa, como há uma família estruturada em casa, como há uma ambição pessoal em casa, a ambição de ter os filhos a estudar, a ambição de ter um trabalho sério, a ambição de ter um trabalho honesto, digno, de fazer as coisas corretamente, de cumprir a lei, de conduzir com carta, de ter o seguro no carro, de educar os filhos no sentido de respeitar os outros, de cumprir a lei, de cumprir a ordem, e portanto, isso era uma coisa que se via muito nas famílias negras ou nas famílias brancas, que tinham de facto esta bitola. Isso era uma coisa. E depois a outra coisa eram famílias negras, brancas, amarelas, etc., que não se regiam exatamente pelo mesmo modelo. E, portanto, se quiserem, eu acho que se pode dividir isto aqui em duas coisas na periferia. Há aqui uma grande diferença entre pobres e chungas. Pá. E, portanto, uma coisa é a pobreza honesta, ambiciosa, cumpridora. E outra coisa é a chungaria. E, portanto, na verdade, este discurso que nós temos tido nas televisões, à esquerda e à direita, a única coisa que promove é a chungaria. Porque, de facto, a pobreza ambiciosa, a pobreza cumpridora, a pobreza da lei e do esforço e do trabalho, tem sido completamente ignorada, porque nós passamos o tempo todo a falar de chungas. Pá. E isso é uma coisa que, para tendo em conta até o meu percurso pessoal, a minha história de vida, é uma coisa que me transtorna imenso, porque de facto nós, enfim, este país é um milagre, não é? Parece que toda esta camada da população está fora do radar.
na verdade, está toda a gente a privatizar a sua vida, se quiserem, portanto, a tentar fazer por si aquilo que é possível. Enfim, o Estado a ajudar aqui ou ali. Houve aqui um pormenor interessante, vou só dizer isto para acabar. Ontem, na TVI, salvo eu, a Sandra Felgueiras também fez uma entrevista àquele motorista do autocarro que ficou todo queimado. E ele dizia uma coisa muito interessante. Exatamente. Ele disse uma coisa muito interessante, que provavelmente vai ser ignorada porque não convém. Embora eu também acho que não deva ser explorado no sentido em que se fosse ao contrário seria feito. Quando ele conta que quando entraram no autocarro lhe disseram: tu não sais daqui, apontaram-lhe uma pistola e disseram: tu não sais daqui. E houve motoristas noutros autocarros que eram negros a quem foi permitido sair dos autocarros para não ficarem queimados. E, portanto, eu não acho que isto signifique rigorosamente nada, a não ser uma enorme selvageria das pessoas que fizeram aquilo àquela pessoa, mas se nós aplicássemos exatamente o mesmo raciocínio que a esquerda normalmente aplica, era muito fácil dizer que tinha havido racismo neste caso, não é? E portanto que tinha havido um senhor motorista, que por acaso é branco, que tinha sido vítima de racismo, porque houve outros negros que se permitiram não ficar estorricados com aquilo. E, portanto, este é todo um debate que está completamente enviesado, que passa de ser tabu e que não se pode falar de imigração, não se pode falar de segurança, não se pode falar dos bairros, não se pode falar de não sei do quê, porque senão isso é ser racista, populista, fascista, xenófobo, não sei o que mais. Para chegarmos a uma altura em que, de facto, realmente não há outra solução, outra hipótese de não falar sobre isto, porque o tema está em cima da mesa, e quando já não temos outra hipótese de não falar sobre ele, acabamos por ter o debate todo inclinado por causa dos tabus prévios, e então há uma série de coisas que não se podem dizer, depois há uma série de coisas que são ignoradas, há uma série de coisas que vamos fazer de conta que não ouvimos ou que não vimos. E, portanto, isto de facto é impossível. E, portanto, para responder aqui à tua pergunta, claro que isto vai voltar a acontecer. Como já aconteceu há 10, há 15, há 20, há 30, há 35 anos, por uma razão muito simples. Porque isto agora vai sair fora do radar. E a vida das pessoas vai voltar ao mesmo. Portanto, no fim do dia, quem sofre mais com isto, lá está, são as pessoas que para lá ficam e que amanhã já não vão ver intervenção nenhuma do Primeiro-Ministro, não querem saber de nada porque não levam a coisa a sério e mais facilmente acreditam e confiam num Presidente de Câmara como o Luís Altino Moraes, que vai lá, que os conhece, que trabalha com elas, que lhes assegura uma série de coisas e que no fundo que lhes mostra que o Estado não aparece só ou para cair em cima delas e que a política não serve só para as usar como arma de arremesso em discursos retóricos que não lhes dizem rigorosamente nada. Enfim. Vítor, posso só dizer uma coisa? Aqui, Força. Para completar aqui um bocadinho, concordando em larga medida com aquilo que o Nuno Poça estava a dizer, que é de facto a questão. Eu acho que a questão do racismo está a ser claramente empolada hoje em dia no Ocidente, muito por causa da vitimização que a extrema-esquerda impõe nestes setores da sociedade em que a pobreza e a raça se sobrepõem. Porque a vitimização, quer dizer a um jovem negro que tu és pobre porque és explorado, é completamente diferente de lhe estar a dizer, e há racismo estrutural, é completamente diferente de lhe estar a dizer de que, olha, que se tu fores para a escola, se trabalhares, fores para a universidade, fizeres isto, nem ter que ir para a universidade, porque hoje em dia até se cá para ganhar dinheiro não é a melhor solução. Mas se fizeres aqui esta empresa, fores um bom carpinteiro, um bom canalizador, etc., vais ganhar a tua vida e os teus filhos vão ter noutra circunstância completamente diferente daquela que tu tiveste. Quando a conversa é da vitimização, vocês são umas vítimas, vocês são uns coitados, vocês são explorados, também aquilo que estão a tirar é a saída. E isto é um discurso muito pernicioso da esquerda, porque em última instância é muito útil para a esquerda, porque a pior coisa que pode acontecer à esquerda
é ficar sem vítimas para defender. E, portanto, nesse sentido, ao-lhes dizer, vamos fazer estes programazinhos, vamos dar estas esmolas, vamos não sei o quê, o discurso dos coitadinhos e das vítimas, está a prolongar, a acicatar e a piorar a situação, garantindo que continua a ter público que queira ouvir esse tipo de conversa. E quando estamos a falar de miúdos e de jovens, e em muitos casos de facto, famílias destruturadas, que esse é um problema, provavelmente será o problema mais grave hoje em dia. Aliás, há estudos nos Estados Unidos que claramente indicam que a maior correlação que existe entre a violência e o crime é a destruturação da família, nomeadamente a ausência do pai em casa, da figura paternal, que é uma coisa que ninguém fala, porque o que a esquerda gosta de falar é de masculinidade tóxica. O que há deixa uma dica sobre isso. No Brasil é exatamente a mesma coisa. Há estudos feitos no Brasil exatamente sobre isso. O grande problema das favelas são as famílias monoparentais, em que não há pai. Não, exato, e portanto, juntando tudo isto, há aqui um caldeirão cultural do qual a esquerda se aproveita politicamente, e nesse caso o Chega, eu acho que a abordagem do Chega no fim é mais honesta do que a da extrema-esquerda, mas ajuda a acicatar uma situação que, como não posso dizer, é mais complexo do que ela que se quer dizer. Não quer dizer que não haja um problema com a imigração, porque de facto, se nós tivermos uma imigração em índices superiores àqueles que a capacidade económica do país tem para acolher, aquilo que nós vamos estar a gerar é maior situação de pobreza, e ao gerar maior situação de pobreza, estamos a gerar maior situação de violência. Isto é uma evidência, não é? E também não deixa de ser verdade que há problemas... Até contra os próprios imigrantes, não é? Contra os próprios imigrantes e os que já cá estão. Que certo, vão concorrer mas para quem fala tanto, não, é porta aberta porque isso para os imigrantes é bom. Pode não ser. Até não, para pode eles não ser, pode não ser. exatamente. Pode ser um sonho falhado e tudo isso. Mas e também há, porque a questão não é só essa, o problema cultural e da integração cultural numa sociedade. Há imigração e há imigração. Eu acho que nesse aspecto Portugal sempre foi um aspecto diferente, sempre foi um país com uma realidade diferente do resto da Europa, porque a imigração que nós tínhamos, larga medida, vem dos PALOP e vem do Brasil. E, portanto, os retornados foi um fenómeno, não é? De 74, 75. Sim, não entrando aí, porque isso é uma questão muito particular portuguesa e muito maltratada, mas não entrando por aí, o resto da imigração, grosso modo, tem vindo dos PALOP e do Brasil. E a questão cultural é muito importante, porque, de facto, dessas zonas, a religião não é um problema. Aqui em Portugal, a relação cultural dos portugueses e de Portugal com esses países é de 500 anos, não tem nada a ver com, por exemplo, os belgas no Congo, ou a questão do Maghreb também, na Bélgica, na Holanda, etc., dos turcos na Alemanha, nada disso tem a ver, nomeadamente por causa da questão da religião. E, portanto, a questão cultural também nunca se colocou. E atenção que o perfil da nova imigração que está a chegar em grande quantidade mudou. E, portanto, isso é também outra questão a ser discutida. Agora, quanto ao resto, acho que vale perfeitamente o testemunho que o Nuno Poças dava ali, e eu queria só dar a nota do aproveitamento político à esquerda, não é? E isso é muito importante por uma questão essencial, é ver o perfil destes locais e onde é que eles estão inseridos. Em que municípios é que estão estes bairros que nós falamos, ou áreas, a Cova da Moura, como é que se chama, da Princesa, o bairro da Jamaica, e tu falaste? Da Quinta da Princesa, que é Seixal. Quinta da Princesa. Basicamente são municípios de esquerda há 40 ou 45 anos.
Não, no Seixal tens o E ainda toda a melhor, questão que é o que bairro, fala, que é o bairro de Santa Marta, porque, vamos lá ver, a certo? Quinta da Princesa, apesar de tudo, é um bairro social, ou seja, construído, não é? Aquilo são prédios. Uhum. O bairro da Jamaica é um prédio que ficou por construir, e portanto Exato. são dois edifícios de tijolo com puxadas e não sei o quê. Mas depois há um bairro de Santa Marta que é mesmo só lata, não tem luz, nem água, Isso. nem alcatrão. Eu fui lá Sim. uma vez, à noite, epá, é outro mundo. O que é que tu lá foste fazer à É noite? Não, lá. fui lá levar um tipo que morava lá. Bom. Pronto, ok. E, Por aqui. epá, e pronto, eu, na verdade, como ia com ele, senti-me relativamente seguro, mas eu consigo perceber isso, pá. Não, é outro continente, percebes? É outra Europa. Tu chegas ali, no Conselho de Abril, que era assim que o PCP se referia, no Conselho de Abril há um bairro, pá, digno, sei lá, de Nairobi ou uma coisa assim, não é? Sim, nem é comparável com nenhuma favela do Brasil. Eu já passei à porta Ah, desse bairro e é um bairro da lata. Isso sim, é basicamente o que eu vi nos Mosseques em Angola. sim, Eu não vi no Brasil aquilo. Vi em Angola, que é um nível muito pior, ou em exato, Nairobi, ou noutro sítio qualquer em África, de gente que vive sem mínimas condições humanas. sim, É preciso dizer isto, é que não há condições humanas sim. nenhumas para as pessoas viverem ali. Existem doenças gravíssimas, as crianças não, pá, são ignoradas, a sociedade praticamente não entrou ali. Não é o Estado, é a sociedade não entrou ali. E, portanto, aquilo que tu falavas há bocadinho da questão das famílias, é claramente, eu acho que um dos grandes problemas ali é a sociedade não existe, existe uma micro-sociedade que tem problemas sérios de segurança, mas ali as pessoas, a saúde, a escola, a justiça, a segurança pública não existem, e portanto estas pessoas vivem completamente alheadas da sociedade. E há um enorme aproveitamento político da esquerda, apesar de serem municípios normalmente de esquerda, e é algo que a mim e a nós há muitos anos, que é depois o aproveitamento também em termos financeiros através das ONGs. É preciso dizer isto, de uma vez por todas. Há muita ONG que anda nesses bairros como supostamente para apoiar, que são ONGs ligadas a partidos como mais o Bloco de Esquerda e partidos tipo Bloco de Esquerda, e também o PCP, mas não tanto, e que financiam a vida de muitos dos seus membros desses partidos, com a suposta ideia de ajudar essa população. Mas o certo é que 30, 40 anos depois, a população continua a viver nas mesmas condições, continua a ter os mesmos problemas. Essas ONGs dão-se muito bem. Isto não é só um caso em Portugal, acontece, por exemplo, no Brasil, e onde eu conheço muito bem a situação. Muitas dessas líderes das ONGs estão ligadas também ao crime, estão ligadas a grupos criminosos, não vou dizer que sejam criminosos, mas têm ligações às pessoas fáceis para negociar certo tipo de centros cívicos, de atividade, e a sociedade continua a estar fora dali. Portanto, eles criaram uma sociedade que querem que a micro-sociedade dessas regiões continue como está, porque lhes é mais fácil e porque Numa lucram relação com de isso. dependência. Numa Claro, relação de completamente, porque é dependência. preciso que Porque existam. Se não existirem, essas organizações deixam de fazer sentido. exatamente. Portanto, há uma interdependência entre toda a economia que visa ser social e ajudar, etc., e não sei o quê, e depois aqueles que justificam pela sua existência que ela venha a existir, que não podem desaparecer. Isto é como a questão da liberdade, quer dizer, uma liberdade que é dada, que não é conquistada, não é verdadeira liberdade, porque essa liberdade depende de quem dá. Portanto, quando tu tens um conjunto não interessa, um segmento qualquer social, em que para viver com o mínimo de dignidade precisa de uma economia que lhe seja oferecida, ou que lhe seja dada, ou que lhe seja garantida uma espécie de renda, ou de qualquer espécie de apoio social, então essa comunidade pode de facto ter melhorado o seu nível de vida, mas também se tornou uma comunidade dependente. E ao se tornar uma comunidade dependente, não há uma comunidade livre, não há uma comunidade próspera, não há uma comunidade rica. E esse é um dos paradoxos, de facto, deste Estado assistencialista, socialista, europeu, que acima de tudo também é muito paternalista, porque é com a ideia, coitadinhos, eles não se conseguem resolver a eles próprios. E, portanto,
e nós na Europa temos claramente esse problema, e o problema da guetização e da não acomodação também tem muito a ver com isto, porque há toda uma visão de paternalista de que estas pessoas de coitadinhas têm que ser ajudadas e têm que ter a esmola, têm que ter isto, têm que ter aquilo. Quando na realidade... Sem nós não sobrevivem. Sem nós não sobrevivem. Basicamente é essa a teoria. É a falsa virtuosidade, não é? Mas, na realidade, aquilo que é preciso são economias pujantes e crescentes, com forte crescimento económico, que gera emprego, que gera oportunidade e que permita às pessoas trabalharem e ganharem a sua própria vida. Isso é que é aquilo que é preciso ser feito. Agora, isso, em termos de discurso, não dá votos. E a questão da dependência garante votos, trabalho e dinheiro a muita gente. E esse é o problema da perpetuação da situação. Muito bem. Bom, mudamos agora aqui um bocadinho de assunto, vamos voltar àquilo que falámos na semana passada. As reações aqui ao nosso podcast foram incríveis, não é? Quer dizer, nós revelámos aqui alguns detalhes da corrida presidencial e que tornou-se um tópico da sociedade portuguesa, portanto, mais uma vez, serviço público do Linhas Direitas. Nuno Loureiro, o que é que tu viste aqui nos desenvolvimentos da nossa corrida presidencial? Novos nomes, começa a aparecer outra vez Mário Centeno, não é? Aqui confundir um bocadinho o que é o seu cargo com aquilo que são as suas aspirações. O que é que tu achas que mudou nesta semana? Bom, primeiro, eu estava à espera que há bocado o Nuno Poças, a falar de Portugal Seguro, dissesse qualquer coisa do género. Portugal Seguro é com o Tosé, é uma coisa assim do género. Mas reparei que a posição do Nuno Poças escolheu frutos. Eu tive várias pessoas que vieram falar comigo a dizer que estão com ele, e portanto que se o leque de candidatos é aquele que também votam no Tosé. Eu acho que lhes vai sair furado o plano, porque o candidato do Partido Socialista não deve ser o Tosé e deve ser o Centeno. Claro. Ou pelo menos é o candidato que se apresenta. Eu não tenho palavras para descrever o desprezo que eu tenho pela figura do Mário Centeno. O Mário Centeno representa provavelmente das piores coisas que existem em Portugal, que é o arrivista incompetente que ainda assim, pela sua viscosidade e abertura, cara de pau, para ir ser um bombeiro de serviço e ser incompetente noutro sítio qualquer, mas tendo uma aparência cinzenta e que não fira demasiado as suscetibilidades, precisamente porque não tem qualquer espécie de grande valor particular que corte a direito, o que quer que seja, nem tenha feito nada de jeito na vida, lá vai subindo e progredindo. E o homem assim se faz ministro, e de ministro se faz putativo primeiro-ministro, e como putativo primeiro-ministro se faz governador do Banco de Portugal, e agora de governador do Banco de Portugal se faz figura estimável, presidenciável e putativo presidente da República. Enfim, quer dizer, é o país que temos. É o país que temos, é a gente que há por aqui, e temos que gramar com estas figurinhas. Mário Centeno, se há alguma coisa que mostrou, é que não tem qualquer espécie de sentido institucional, nem de respeito por uma necessária separação de autoridades e de responsabilidades. Ao mesmo tempo que, se é certo que o Ministro das Finanças, enfim, cumpriu também porque aquilo era o que tinha que ser feito, até porque não dependia largamente dele, portanto os critérios, como nós sabemos, vinham de fora.
mas que já no Banco de Portugal já lá conseguiu largar um buraco assinalável, com uma má gestão, uma má administração. Mas, acima de tudo, representa aquele nepotismo e aquele partido socialistão, o partido do Estado, o partido que é dono do Estado e que dispõe do Estado a seu bel prazer e, portanto, ora se pode ser Ministro das Finanças num dia, ora se pode praticamente nomear a si próprio para ir ser Governador do Banco de Portugal no outro. Quando são dois cargos que são supostamente independentes e que devem, de alguma maneira, viver uma espécie de tensão e de fiscalização democrática. E, portanto, nesse aspecto, não admira que agora ande o Dr. Centeno, ainda na sua figura e no seu atual cargo, já a alçar-se para outros voos, fazendo voltas a Portugal e escrevendo uns papelitos e dizendo uma coisa, no fim de contas, a mostrar que está vivo e que está disponível para resolver um problema ao Partido Socialista, que é não ter ninguém de jeito para candidatar à presidência da República. Porque os únicos dois candidatos com força política própria que o Partido Socialista teria, capazes de ganhar as eleições, seria o António Guterres, que está ocupado na ONU a vender papelinhos para o apocalipse climático, e o Dr. António Costa, que foi alçado a grande representante da integração multicultural e racial na Europa, como primeiro líder europeu de uma minoria não europeia. Que o António Costa acabe como representante das minorias não deixa de ser irónico e ter a sua graça, e na tragédia que é a política europeia, de facto, há bastante para rir. Mas, voltando atrás, a quem é que sobra ao Partido Socialista? De facto, alguém que poderá ser incómodo para a vida interna do partido, e daí esta capacidade no país moderado do António José Seguro granjear alguma simpatia, ou uma figura que de alguma maneira represente aquilo que é o Partido Socialista. E isso é Mário Centeno, não é? E, portanto, com tudo aquilo que há de mau, lá se verificará muito provavelmente que será esta a candidatura. Acho que a única forma de o não ser era se o António José Seguro tivesse a coragem que o Jorge Sampaio, por exemplo, teve em 1995. 95 ou 94, já não lembro quando é que Sampaio anuncia a sua candidatura. Ele, na altura, era presidente da Câmara de Lisboa, não era propriamente a figura que o Partido Socialista da altura imaginava como candidato presidencial, mas Sampaio antecipou-se e anunciou a sua candidatura. E ao anunciar a sua candidatura, condicionou o processo do próprio Partido Socialista, que acabou por preferir apoiar aquela candidatura do que ter a certeza que, ao dispersar votos, não conseguiriam ganhar. Eu acho que o António José Seguro, porque entra de facto um bocadinho ao centro, está afastado da porcaria do que gastou o Partido Socialista. Se tivesse essa coragem de se atirar para a frente, e não é fácil de o fazer, porque depois há responsabilidades financeiras, nomeadamente, não são só as políticas, mas tivesse essa capacidade, talvez condicionasse um Partido Socialista que está claramente dividido e com problemas e tensões internas graves, talvez condicionasse a situação e pudesse ser o candidato do Partido Socialista. Agora, eu não conheço o Tosé, não é? Portanto, o António José Seguro não é uma pessoa que eu conheça, mas do pouco da ideia que eu tenho, parece-me alguém que faz mais passos firmes, cautelosos, do que propriamente que seja capaz de dar um salto
quântico que lhe permitisse, se calhar, ter o arrojo de poder roubar esta candidatura. Não tendo essa coragem, não tendo a capacidade de se adiantar e a tirar-se para a frente sozinho para condicionar o processo, o socialistão tratará, imagino, de impingir Centeno como uma figura oposta daquilo que é, quer dizer, como alguém competente e sério, que é obviamente uma ilusão. Não posso, pegando nisto, tu achas que Centeno é uma boa escolha para Pedro Nuno Santos? Ou não seria melhor, mesmo sendo figuras um pouco opostas dentro do PS, pegarem alguém como o Tosé, o nosso amigo Tosé, que se afasta já do costismo, e para um Pedro Nuno Santos mostrar que é uma liderança diferente, uma liderança mais jovem, que não está dependente daquelas figuras do António Costa, porque basicamente Mário Centeno é a grande figura do primeiro governo de António Costa, não é? Portanto, é a questão da parte com as suas cativações, com o sucesso económico ou financeiro de Portugal, pronto, basicamente sucesso entre aspas. Como é que tu vês? Achas que depende só de Seguro, ou que Pedro Nuno Santos poderá usar isto, ou outro candidato, para se afastar de alguém como Mário Centeno? Epá, eu acho em primeiro lugar que o tempo da habilidade do PS acabou, não é? Portanto, e acho que com esta questão das presidenciais então fica muito evidente, quer dizer, o Pedro Nuno já tinha feito o mesmo número com o Orçamento de Estado. Passo, não voto contra, não quero saber disso para nada, se quiserem ter que não sei o quê, não, agora afinal voto a favor, e agora foi exatamente a mesma coisa, porque ele um certo dia lembrou-se de tirar o nome do Tosé Seguro para cima da mesa, acho que achando que ele, como dizem os brasileiros, estava nem aí. E correu-lhe mal, porque eu acho que eu no lugar do António José Seguro tinha feito exatamente a mesma coisa, porque o Tosé Seguro até pode estar nem aí, mas eu acho que foi irresistível, porque assim que o Seguro aparece, toda a gente no PS fica com uma nervoseira inacreditável. Não houve uma alma que não tenha ido para a televisão. Que eu vi mensagens, andava toda a gente maluca, não sei o quê, o Seguro, e estava toda a gente doida com isso, e portanto eu no lugar do Seguro, tu, não é? Ainda por cima dar o apoio, as pessoas ainda ficaram mais nervosas. sim, isso estragou tudo, não é? Mas eu no lugar do Seguro tinha feito exatamente a mesma coisa, que eu vou só ameaçar, vou só dar um cheirinho, vou pô-los malucos sem saber o que é que vão fazer, e na verdade foi isso que aconteceu. Depois aparece o Pedro Nuno Santos a dizer, não, eu disse o nome do Tosé Seguro, mas era assim em tese, não era para levar a sério, estava a brincar. E portanto, na verdade, esta coisa do António José Seguro, só por estas semanas em que deixou toda a gente no PS nervosíssima com a possibilidade de ele ser candidato presidencial, só por isso já valeu a pena. Ele já não precisa de ser candidato. Está bom, já foi ótimo. Porque na verdade o PS sim, obviamente que é lançar o ficas sem... Mas tem que arrumar a bandeira. Não, isto para mim não está fácil. Não está fácil para ninguém. Não, não está fácil, mas ainda ontem estava a comentar com a Helena Matos que isto na verdade pior do que está não fica, portanto seja lá o que for, sempre é melhor do que está, mas é óbvio que o Centeno é o candidato preferido do PS. O PS quer dizer, não há nada mais situacionista do que isto, não é? Eu escrevi um texto sobre a possibilidade de Mário Centeno ser candidato a presidencial em agosto, salvo erro. E mantenho com todas as coisas que o Nuno Barreiro agora também aqui disse, e muitas mais. Não há ninguém que represente melhor a mediocridade do país, o conformismo com o estado de coisas, a elitização das benesses, se quiserem, do que o Mário Centeno e este Partido Socialista. E, portanto, não é só o candidato natural, é Mário Centeno jorra do Partido Socialista.
Se o PS soava Mário Centeno. Portanto, pá, agora, será um bom candidato? Faço a mínima ideia. Não sei se as pessoas apreciam assim tanto o antigo ministro que esteve, pá, que fez um choradinho enorme para ser o governador do Banco de Portugal, que depois fez um choradinho enorme para ser primeiro-ministro, que depois foi mentir lá para fora a dizer que afinal ele não queria ser primeiro-ministro e que agora afinal anda a fazer campanha à conta do Banco de Portugal para ser candidato a Presidente da República e portanto, quer dizer, é um tipo que nem sequer as instituições consegue respeitar. Portanto, enfim, não sei. Mas isso não é o PS também? O quê? Essa questão de não respeitar as instituições também é o PS atual, não é? O PS dos últimos 10, 15, 20 anos. Claro. Mas por isso é que eu acho que talvez em última instância, epá, isto é tão absurdo, nós já estávamos aqui a falar sobre isso semana passada. Mas de facto, pá, começa a ser um bocadinho tentador, ou eu percebo que seja tentador para muita gente, o voto no Almirante, quer dizer, faça esta bandalheira toda. O tipo, pá, primeiro, embora eu mantenha aquilo que disse semana passada, é ridículo quer dizer, isto está ao nível epá, dos países mais atrasados do mundo, que é de repente, pá, nós somos 10 milhões, temos um tipo que sabe fazer bem o seu trabalho, presidente. Parece aquela coisa quando os guerrilheiros, não é? Tipo, o chefe de guerrilha é pá, primeiro-ministro. O tipo nunca viu um decreto, mal sabe ler, mas pá, o chefe de guerrilha, primeiro-ministro. Nós é igual, o tipo fez bem o seu trabalho, pá, organizou bem os pacotes das vacinas, presidente. Mas eu consigo perceber que face a todos os outros, é pá, aquele tipo realmente, quer dizer, demonstra autoridade. Tem, pá, é o tipo que veio anunciar por ordem na casa, sem ser o Ventura, não é? Com aquelas coisas meio, não sei o quê, e a bandalheira, e pá. O tipo tem um ar respeitável aos olhos da maioria das pessoas. Aquilo que é o português médio normal, é fácil olhar para ele e ver isso tudo, sobretudo em comparação com os outros. Porque, pá, o Mário Centeno, pá, por amor da santa, quer dizer, pá, não há... pá, antes o António Vitorino, acho que era um candidato muito mais decente que o PS podia apresentar. Não sei se... Pá, eu também acho que não ganharia, mas não interessa, nós já não estamos nesse campeonato. Pá, eu já estou no campeonato só de apresentarem candidatos decentes. E pessoas que percebem as instituições, que as respeitam, que sabem como é que as coisas funcionam, independentemente de terem mais ou menos experiência política. Claro que mais ajuda, menos pode atrapalhar, mas também não é por aí. Portanto, não sei, quer dizer, ontem acho que o Miguel Morgado na SIC fez o anúncio de que o Passos Coelho, de facto, não vai ser candidato a Presidente da República, e, portanto, isso está completamente fora de hipótese. E portanto há aqui muita coisa que está em aberto neste momento e a candidatura do Almirante põe tudo aqui de facto um bocado em xeque, porque ninguém sabe sequer, como o tipo não tem histórico eleitoral, não tem tração partidária, não tem nada, ninguém sabe muito bem onde é que ele pode ir comer, não é? Mais à esquerda, mais à direita, mais ao esquerda, se calhar rouba votos a todos e ninguém percebeu, é o catch-all president, não é? Pá, não sei, acho que as coisas não estão ótimas, mas não sei, depois o PSD também se pôs naquela posição absurda e na verdade acho que está toda a gente sem saber muito bem o que fazer, pelo menos à direita, incluindo até o André Ventura, que neste momento também nem sabe muito bem o que é que pode fazer, e o PS está só a ganhar tempo, que é para depois lançar então o Mário Centeno e a rezar a todos os santinhos para que o Seguro não faça a mesma coisa que o Sampaio fez, como lembrava ali o Nuno. O Mário Soares contra o Manuel Alegre também, há 14, 15 anos, pouco assim, de parecer um candidato. Sim, embora mesmo aí, quer dizer, também há aqui uma decadência um bocadinho grande, não é? Daquilo que nós esperamos também dos políticos, não é? Quer dizer, o Mário Soares não era o Mário Centeno, enfim, o Manuel Alegre tinha outro histórico que o António José Seguro não tinha, okay. Embora eu pessoalmente prefiro o António José Seguro ao Manuel Alegre, mas enfim, há aqui de facto uma quebra da qualidade dos candidatos,
a tudo, não é? Às presidenciais, ao Parlamento, etc. Portanto, é também aí, e também por isso, o almirante das vacinas realmente aparece aqui quase como o Dom Sebastião, o tipo que põe ordem na casa, que é o tipo decente e tal. E se fizer uma coisa inteligente, que é não abrir muita boca até ao dia das eleições, porque é para as pessoas não ficarem assim um bocadinho na dúvida sobre aquilo que ele de facto pensa sobre uma série de coisas, pode ajudá-lo bastante. Se ele estiver calado até lá, é a melhor coisa que faz. Se querem um bom conselho de marketing e comunicação, é esse, é calar a boca. E aparece só. Bem. Sim, porque ainda falta ano e meio, não é? Portanto, vai ser um bocadinho complicado para o senhor manter a boca fechada. Mas eu aqui diria que antes de terminar e irmos para as linhas direitas, saudades do tempo em que os candidatos que apareciam eram pessoas como, gostemos ou não delas, mas Mário Soares, Freitas do Amaral, Jorge Sampaio, Aníbal Cavaco Silva, não é? Que foram pessoas que ganharam e depois, que já falámos aqui, a partir do momento em que elegemos um candidato porque passava as noites de domingo a dar conselhos e a recomendar livros nas televisões, acho que a coisa degradou-se de uma forma absolutamente incrível. Bom, já vai longo o programa, então vamos aqui terminar com as nossas Vítor, linhas. eu queria só acrescentar aqui uma coisa, porque acho que é aquilo que vai grosso modo, ser um dos elementos picantes e que nós podemos ir assistindo e comentando aqui, é a dança entre o Almirante e o Chega. Porque a pior coisa que pode acontecer ao André Ventura é de facto esta candidatura, porque entra por grande parte do seu eleitorado, aquele eleitorado mais securitário e sebastianista, etc., da autoridade e da farda, e portanto o André Ventura acha esta candidatura terrível e portanto não há melhor do que a poder apoiar, apesar de perder ali outro eleitorado antissistema e que não gostou do Covid e disso tudo. Mas, por outro lado, o Almirante também há de querer ter os votos da malta que vota no Chega, mas não há de querer ficar associado só ao Chega, porque senão isso depois prejudica numa segunda volta. E, portanto, há aqui uma dança do André Ventura que quer apoiar e que não pode apoiar, do Almirante que quer os votos, mas que não pode ser apoiado, e vamos, acho que, ver os dois a fazer o pino e a dançar e a tocar a concertina à esquina, até conseguirem encontrar um equilíbrio em que um possa aceitar o apoio do outro, sem o que apoia ter que apoiar ou ter que perder a face, e o que é apoiado ter que dizer que é o candidato do Chega que ele não quer ser todo de forma alguma. E como é que fica a situação do CDS? Fica a segurar a vela enquanto eles dançam? Como é que tu vês? Ou ficam a comer assandes o prego com queijo da serra, do cockpit? CDQ? Ficam a comer o PP, CDS, essa coisa, vai. Okay. Eu acho que isso já não conta. Serviu Serviu para lançar a candidatura no cockpit, o Almirante no cockpit. Muito bem, vamos então aqui às linhas direitas, antes de terminarmos. Nuno Gonçalo Poças. A minha linha é muito rápida, porque Portugal foi campeão europeu de sub-20 de rugby e acho que eu sou um tipo que está cada vez mais farto de futebol, embora, enfim, ainda vibra um bocadinho com o meu Benfica e tal, mas já não tanto como há uns anos. O futebol trouxe um desporto demasiado chato, e eu gosto muito que estas novas modalidades voltem outra vez a ter aqui algum bocadinho de entusiasmo. Eu lembro quando era miúdo, nos anos 90, os pavilhões enchiam para ver hóquei em patins, enchiam para ver basquetebol, enchiam para ver mais o handball do que o vôlei, mas o hóquei em patins já foi uma grande modalidade em Portugal, por exemplo. E o rugby tem sido um desporto que tem conquistado muitos adeptos ao longo dos últimos anos, enfim, mais ou menos, pessoas mais ou menos vão acompanhando, mas enfim, mas que é um desporto que tem reunido algum carinho social, parece-me, que saiu daqui de algum buraco de elitização também,
E epá, eu acho que esta vitória do Campeonato da Europa, sub-20 em particular, uma geração mais nova, pode ser que desperte aqui mais algum interesse nos miúdos mais novos. Olha, era uma coisa interessante, por exemplo, aquilo que nós estávamos a falar dos bairros sociais, pá, por os miúdos a jogar rugby. Acho que era uma boa iniciativa. E é isso. A minha linha direita é mais um update, uma atualização sobre aquilo que o Ricardo e o Gonçalo estiveram aqui a falar há umas semanas atrás, a situação de Espanha. Depois da tragédia de sul de Valência, voltaram os casos de corrupção à atualidade, os casos de corrupção ligados a Pedro Sánchez, e a coisa cada vez pior. Ontem demitiu-se o secretário-geral do PSOE em Madrid, porque não se quis envolver nas denúncias feitas contra o companheiro de Ayuso. Num determinado momento recebeu um dossiê que seria para atacar na Assembleia da Comunidade Madrilenha, e ele decidiu não o fazer, e agora foi revelado que ele teve acesso a esse dossiê e deu explicações a um jornal, explicou claramente que esse não era o seu Partido Socialista Obreiro Espanhol, e portanto começa-se a ver já uma divisão dentro dos apoiantes mais ou menos fervorosos de Pedro Sánchez e do seu governo, o que pode indicar que em breve a situação em Espanha possa levar a uma queda do governo. Nuno Loureiro. Olha, a minha linha vai para o Centro de Estudos Sociais, o célebre covil do professor Boaventura Sousa Santos, o arauto da moralidade democrática portuguesa. O S era de sociais? Pensava que era de outra coisa. O Centro de Estudos Sociais, é certo. Okay. E que pronto, basicamente veio concluir com um comunicado que não se percebe nada. E portanto era esta confusão, porque saiu em março um relatório que dizia sim, que confirmava que tinha confirmada a existência de padrões de conduta de abuso de poder e assédio por parte de pessoas em posições hierarquicamente superiores, mas isto sem especificar nomes. E agora a direção lá do clube, ou do centro, vem dizer que sim, que é verdade que o relatório e que acabou e que vão tomar medidas para que não sei o quê, e que há um conjunto de questões e suspeitas e tal, mas que o processo foi concluído e o relatório está entregue, e que qualquer ação subsequente é supervenientemente inútil, e que mantiveram o compromisso e o rigor formal e a garantia que as pessoas denunciadas foram ouvidas. O professor Boaventura está a dizer que é uma cabala, que o ameaçaram, que é um processo flagrante contra ele. No fim, não se percebe nada. Não foi considerado culpado, é não culpado, não, é uma não situação. Portanto, é este o arauto da moralidade democrática em Portugal, acabou num grande flop, quer dizer, nem é carne, nem é peixe. Muito bem. Então, o programa de hoje fica por aqui. Já sabem, podem nos seguir nas várias redes sociais. Hoje, nesta altura, já estamos no YouTube e no Spotify com vídeo, e nas outras redes sociais, Twitter, temos Facebook, temos também WhatsApp e Telegram. Cá estaremos para a semana, mais um episódio. Fiquem bem, vemo-nos por aqui. E pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast sensação da direita. Em Portugal. E em português. Para a semana. Juntem-se outra vez.